Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio dos Hábitos Exponenciais. Hoje com a Cristiane, que é pastora, personal, palestrante, tem como propósito de vida levar saúde às pessoas que cercam o caminho dela, que estão no caminho dela. E é um prazer estar aqui. Obrigada por aceitar o convite. Eu que E agradeço. vamos lá, gostaria de saber um pouquinho mais quem que é a Cris, além do profissional. Bom, sou uma sonhadora e realizadora, né? Não adianta sonhar, tem que Não, tem realizar, que né? realizar. A gente sonha, trabalha e realiza, né? E conquista aquilo que a gente coloca no papel. E amo ajudar as pessoas, tanto espiritualmente como fisicamente, e a gente acaba também levando um pouco para o emocional, né? Que a gente fala assim, a gente não é formado em psicologia, mas a gente acaba usando a psicologia dentro, Lidar com pessoas, né? exatamente, dentro daquilo que a gente trabalha. E o meu propósito de vida é esse, é ajudar pessoas nas dificuldades, né, que elas têm, enfim, Levar saúde também. levar saúde. Cris, fala para mim, se você tivesse que escolher um hábito que representa quem você é profissionalmente, qual hábito você escolheria? Constância. Constância? Então, e por que constância? Porque eu acho que a constância, ela te leva mais longe, né? Tudo aquilo que a gente faz constantemente vai gerando um hábito, né, na sua vida, e você consegue perdurar aí Por mais tempo. até por muito mais tempo. Hoje, Cris, qual que você acredita que é o seu diferencial no seu ramo, sendo pastora, sendo palestrante, sendo personal? Então, vamos lá, né? Tem vários ramos aí. Eu, como pastora, eu também ajudo, né, as pessoas. Hoje eu sou pastora de jovens junto com meu marido, e a juventude de hoje em dia, ela é bem diferente da Mas juventude, da nossa juventude, né? E então a gente tem que meio que se adequar a à realidade realidade atual, de né? hoje, né? Mas ao mesmo tempo que é desafiador, a gente acaba aprendendo. Então, eu como pastora, eu tento entender, né, as pessoas, não julgar, porque eu acho que todo mundo passa por situações, então a gente entende a situação que ela está passando e ajuda em cima daquilo que a gente consegue ajudar, né? E o meu diferencial como profissional é exatamente trazer algo diferente para quem está ali comigo, né? Para os meus alunos, tanto online Quanto quanto presente. presencial. E eu sempre dou algo a mais. Porque hoje eu vejo no meu ramo algo muito assim, todo mundo é igual, né? E trata todo mundo igual. Acho que no seu também, né? Tem muita gente que vai, pega um paciente ali e E trata todo mundo igual. não E não olha é para a a individualidade, individualidade. Uhum. né? Então, assim, eu estudo muito. Então, se um aluno meu, uma aluna minha vem com algum questionamento ou alguma coisa assim que eu não presenciei ali até hoje no meu profissional, eu vou atrás, eu estudo, eu busco entender o que está acontecendo para dar o melhor resultado, né? Para ela conseguir ter adesão àquilo, né? Exatamente, né? Dar um exemplo. Tem uma aluna minha que, num determinado exercício, ela sentia dor na lombar, e não era para ela sentir dor na lombar, com aquele exercício. E eu fiquei encucada, falei, gente, eu nunca vi, em 20 anos de profissão, eu nunca vi isso, né? E aí, falei, eu vou estudar para ver. E aí, cara, caiu certinho, assim, num estudo que eu estava fazendo. E eu falo que foi Deus que colocou ali bem na hora, né? E daí explicando o que eu posso fazer, não tirar ela daquele exercício, porque é importante, mas Adaptar o exercício? adaptar o exercício no aparelho e fazer, tipo assim, um alongamento diferenciado antes dela fazer aquele E o que que exercício. ela tinha? Ela tinha e tem, né, o É, encurtamento do glúteo médio. E com isso, ela sentia dor em alguns exercícios que não era para sentir, principalmente quando pegava quadríceps. E aí a gente começou a fazer, né? Diminuir a carga e fazer os alongamentos específicos.
zero dor. Então, assim, você é uma profissional que preza realmente pela individualidade. Então, o Individualidade, seu diferencial é esse, né? é esse. Amém. Tipo, então, assim, todos os alunos que me chegam com algum problema ou alguma coisa, eu falo assim, não, então vamos estudar, caso eu não saiba, né? Vamos estudar e nós vamos adaptar naquilo que você precisa, né? Hoje está tendo muita procura com relação a lipedema, No né? consultório também. Consultório também, né? E já é um adendo, lipedema, intestino, ó. Tudo a ver, né? Uhum. E eu falei isso para uma aluna minha que foi diagnosticada mesmo com lipedema grau baixo, né, não muito alto. E aí eu falei, olha, vamos ir adaptando também, porque precisa, os exercícios também precisam ser adaptados para esse tipo de pessoa. Inclusive falei para ela, falei, você precisa ir ao nutricionista, né, ver como que tá a sua alimentação, porque tem tudo a ver, né? E hoje a gente sabe que o intestino É tudo. é tudo, né? Ele reflete tudo que existe em você, o seu É. intestino. E não é uma coisa só, né? Tem gente que vai para academia, acha que aquilo ali vai resolver o problema dela. Não. Pega uma dieta, acha que aquilo ali vai resolver o problema dela, né? Então não vê que é uma construção, né? São bloquinhos que você vai agregando ali para você ter o seu É resultado. um casamento ali, Um né? casamento. Treino, dieta, dependendo até a terapia, a parte Com religiosa, tudo certeza. Hoje eu tenho babado. aluna que parou de tomar remédio antidepressivo por causa da atividade física. Cris, e qual foi o primeiro hábito que você viu que gerou impacto na mudança da sua vida? Parar de procrastinar as coisas. Você Já era uma foi, procrastinadora? eu era. Apesar de Eu sonhar e também. sonhar e querer, aí eu falo, vamos deixar isso aqui para depois. Vamos deixar isso aqui para depois. E aí, a hora que eu entendi que eu precisava fazer o que precisava ser feito, que era só eu que tinha que fazer, Quem que vai fazer por quem que vai você, fazer né? por mim? As coisas mudaram, né? E isso também eu levo para os meus alunos, para dentro da igreja, para todo mundo que me cerca, que convive comigo. A primeira coisa que eu falo, ó, você precisa fazer o que precisa ser feito, aquilo que depende de você. O que depende dos outros não está ao seu alcance, mas aquilo que é você que tem que fazer, você precisa Antes fazer. feito do que feito perfeito. Às vezes a gente Exato. fica esperando o dia perfeito, a hora certa, a situação certa, não existir problemas para a gente fazer as coisas. E o mundo, a vida inteira, a gente vai ter turbulências. Então a gente Com tem que certeza. pegar e Não, e fazer. se for parar para esperar uma situação perfeita para você fazer, você nunca vai Você vive fazer. em inércia, Você né? vive, É. né? Não vai fazer. Não vai. E conta pra gente algo aí que ninguém sabe sobre você. Ah, Deixa eu até tomar um cappuccino. ó, a Caputina aqui é um diferente. Igual ela é Ixi, uma profissional diferente, esse cappuccino é diferente. Sem glúten, sem delícia. lactose, sem açúcar, melhora a concentração, cognição, De quem? disposição. Eu, É fórmula fórmula sua? da farmácia Tave, que Ai, disponibilizaram ó, pra gente aqui hoje. muito bom. Gostou? Maravilhoso. Algo que ninguém sabe. Aí você como fala? Você me apertou sem me abraçar, hein, Rebeca? Mas pode ser assim, ó, algo do seu passado, da sua jornada, que é uma coisa ali lá silenciosa, mas que teve muita influência para hoje a sua vida, para a crise de hoje, entendeu? Algo por trás dos Vamos falar. bastidores, Hoje eu assim. trabalho com protocolo de emagrecimento, né? E eu até acho que falei esses dias no meu Instagram sobre isso. Eu comi escondido. Eu comi escondido, tipo assim, não, eu não tô comendo, né? Não tô bem. Mas eu ia lá e comia escondido. Sabe aquelas Escondida beliscadinhas? até de você mesma, né? Achando que Tipo assim, eu tinha esse problema do efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. E aí, quando eu queria emagrecer, eu focava e emagrecia. Aí depois eu desandava. Justamente por conta do hábito de procrastinar as coisas. e talvez isso te gerava o quê? Uma ansiedade, algo assim. Gerava, eu ficava frustrada, mas assim, como uma boa colérica, não admitia, né? E aí eu falava pro meu marido assim: olha, você vai me ajudar.
se você vê que eu tô comendo assim, além, você me dá um toque. Pra quê? A hora que ele me dava um toque, eu queria matar Aí ele. você ficava bravo com ele, né? Mulheres. Ah, não, vou te ajudar. E aí, tipo assim, não que eu comia demais, né? Mas assim, eu ia lá, aquela fominha que dá ali, né? No período da tarde. Que é talvez uma vontade de comer, né? Vontade de comer, né? A falta de água que eu sempre falo, né? Falta de água, ou a falta da quantidade de proteína Ou certa. controlar o cortisol, que eu Contro vejo que você fala muito do cortisol. né? Isso é muita coisa, e eu agrego isso, né? No meu profissional, porque as pessoas não sabem, né? É, Às vezes sofrem tanto e não sabem. E aí eu ia, né, voltando, eu ia lá e ficava beliscando. E isso me fazia engordar. o beliscar, não é? Fazia engordar O de seu não era novo, de né? comer compulsivamente, Não, era sabotar de ficar beliscando beliscando ali. ali, aí eu falava assim: "Ah, hoje pode". Só que o hoje pode, amanhã também pode, depois de amanhã também pode. Tá podendo Tá muito. podendo muito, muita, né, excesso ali. E aí, quando eu comecei esse meu processo de emagrecimento definitivo, né? Hoje faz 3 anos e pouquinho que eu estagnei no peso. Que você emagreceu e teve constância, né? Constância e, tipo assim, tem aquela, né, aquela margenzinha, quando eu vejo que, tipo assim, subiu um quilinho, eu já entro de novo, eu falo, né, eu abro uma janela de novo de alguma dieta, e aí eu volto, então, tipo assim, eu não fico aquele desespero. E eu como de tudo hoje, Entendi. né? Então, assim, se você falando, eu associando a questão que um hábito passado que ninguém sabia, que era o seu de comer escondido. Exatamente. Mas talvez a situação de você ter tido um autoconhecimento, Sim, né? Para você ter sim. esse autoconhecimento, para você conseguir gerenciar É, isso e conseguir entender onde estava o problema, para você manter essa e foi constância, tão né? engraçado, porque esse meu protocolo que hoje está bem ativo. Desculpa, é um protocolo é digital? Como que ele é? Então, ele tem na plataforma, né, da Hotmart, e na realidade eu faço a captação dos alunos por desafios no WhatsApp, e aí no final a gente fecha a venda do protocolo de emagrecimento. Ou quem já quer ir direto para o protocolo. Aí esse protocolo Esse de. protocolo tem toda a mentoria que eu falo, que é a mudança de mentalidade, porque precisa ter. Sem ela você não consegue ir a lugar nenhum. Que foi todo o processo que eu fiz comigo, né? E quando eu comecei comigo, realmente veio uma turma de 30 pessoas junto comigo, né? Que há 3 anos eu tenho aluno lá que manteve o resultado, né? Mas antes de eu voltar a esse protocolo realmente 100%, como você vê, como eu me sabotava, eu já tinha montado ele há acho que há uns 10 anos Ele atrás. ficou paradinho. Fiquei paradinho, eu lembro que eu tive uns 5, 10 alunos com resultado, só que eu não fiz, tá? Eu vendi, mas não fiz. Ah, você vendeu, mas não. Não apliquei. Ah, entendi. Aí, porque eu me sabotava, né? Só que eu não via isso. E aí eu comecei a estudar algumas coisas sobre mudança de mentalidade, sobre hábitos. E isso foi mexendo comigo. Eu falei, não, gente, eu trabalho nessa área, né? Eu até acho engraçado o Paulo, né? Quando ele fala de personal gordo, eu também, assim, não entra na minha cabeça. Enfim, né? Cada um com seu cada um. E aí eu falei assim, não, gente, como. E até que uma vez uma aluna falou assim, Cris, acho que você precisa dar uma emagrecidinha, né? Aí eu Foi a assustei, virada de chave, talvez. foi uma das. E aí eu falei, não, vou desarquivar aquele meu protocolo. E aí foi aí que deu início, né? A Então, realmente você colocou daí seu protocolo em em prática. prática. Foram esses 3 anos que hoje você tenha Na esse realidade, o resultado. protocolo ele dura 30 dias. Se você fizer certinho, mas são 30 dias para você ter o emagrecimento definitivo pro resto da vida. Tanto é que tem vezes que eu posso, né? Eu comendo lanche, comendo pizza, comendo algo assim que a gente não tá, né, acostumada a ver pessoas que trabalham nessa área comendo. Aí vem, nossa, mas você come isso? Eu como, mas eu sei Você como controlar. comer, quando comer, né?
e depois também o que fazer para queimar aquilo que eu comi. Você conseguiu controlar a sua mente, de certa forma. É. E isso eu consegui levar para tudo na minha vida, né. Hoje eu consigo ser uma pessoa muito mais, Desenfesar. desenfesada, literalmente, né. Eu sempre fui muito enérgica, muito brava, assim, e tipo assim, não media as palavras, sabe. Mas não era algo que eu fazia proposital. Era impulsionante. Função e, tipo assim, o meu temperamento levava a isso, entendeu. E às vezes soava com uma pessoa muito grossa. Quem era muito próximo de mim sabia o jeito que eu era e me amava, porque quem convive comigo certinho, assim, né, ali diariamente, sabe que eu sou um amor de pessoa. Mas quem me vê, assim, no começo já não vai com a minha cara, né, porque eu sou uma pessoa muito direta. E aí as pessoas não estão preparadas para isso, né. Pra transparência, né, Exatamente, pra ouvir as verdades. só que eram umas verdades que machucava e eu não entendia isso, né. E aí até meu marido me ajudou, nesse processo, e aí eu comecei por conta da mudança de mentalidade que eu tive, como a gente vê, né, que eu trabalho muito isso dentro da minha área, corpo, alma e espírito, os 3 precisam estar alinhados. Se um tiver desalinhado, você Os fica outros manco. ficam um acaba desalinhando o outro depois. Exatamente. Então, e aí eu comecei a mudar isso em mim. E aí que mudou toda a história da minha vida, o meu tratamento com as pessoas, até mesmo com os meus filhos, com meu marido dentro de casa, comigo mesma, né, e outra pessoa. E vem cá, você faz cocô todo dia? Eu faço, Todo graças dia? a Deus. E suas fezes boiam a fundo? Tem que ter essa pergunta. Depende do dia. É? Mas ela oscila, tipo assim, semanalmente, quinzenalmente? Cara, eu não sei te explicar se é semanalmente, quinzenalmente, mas assim, eu acho que elas mais afundam do que boiam. Amém. É o correto. Assim, esporadicamente as fezes boiar não é um problema, mas se constantemente isso Não, acontece, não. aí já é um sinal de alerta, entendeu? Não é. E o tipo das suas fezes são diarreia, mais constipada? Tem que trazer depois a minha tabelinha aqui de cocô. Pois é, eu sei, né, os A escala de desenhinhos dos Bristol, cocô. aham. Também depende muito, e hoje eu sei, depende muito do que eu como, né, assim, mas de um modo geral, é mais de bolinha. Mais bolinha? É. Então é mais É, ressecadinha. eu sempre fui desde criança, tanto é que, eu usava supositório, né, quando eu era criança. Então algo não está certo aí. É. A gente tem que, ó, consulta Vamos, Nutri. vamos. E aí, eu sei que às vezes quando falta muita fibra na minha alimentação, eu vejo isso. Que fica mais Então, ressecadinho. Água também, porque às vezes a não, gente água eu tomo mas aí certinho, você toma certinho, então às vezes falta mais a é fibra ali que fibra. Eu o sei que é, porque eu não sou uma pessoa que come muita fruta. aí Então, também não suplementa um psyllium, algo assim. não, às vezes, assim, tipo assim, não é toda vez também que eu como ali um farelo de aveia, entendeu? Então, eu sei que nisso eu preciso Dá melhorar. uma atenção É, especial. porque eu nunca fui de fruta. E o meu paladar também não é muito para doce, então acho que Mais o por sal. conta disso também eu não agrego fruta na Mas e salada? a salada. Não, Vegetais, salada eu como, mas eu digo assim, a fruta rica em fibras, entendeu? é Aí às vezes quando eu vejo que tá bem ali mais constipada, eu vou lá e como a laranja com bagaço, mas resolve? resolve. Fica tipo assim, salsicha. Aham. É? E você percebe hoje que algum alimento que você consome na sua rotina, que deixa seu pum igual o cheiro de gambá? Ah, os que tem gás, né, feijão, se Ah, fica comer podre. feijão fica podre. Que mais? Acho que brócolis também. Hum, Cris, E esses dias eu vi que, tipo assim, a cebola, o alho, né, esses condimentos também traz bastante gases, né. não é E lá que em casa é traz, todo mundo, viu. só traz para quem tem desbiose intestinal, É, entendeu? Porque o que acontece? São alimentos saudáveis, só que eles fermentam o intestino. Então, quem tem alteração das bactérias intestinais tem uma desbiose. Hoje eu falo que 80% da população tem desbiose intestinal, sim, que não é uma doença, é uma condição. Então, por ter essa alteração das bactérias, predomina mais as bactérias ruins.
E aí você come alguns alimentos que fermentam, aí gera esse estufamento, essa flatulência, excesso de putefina, que é esse cheiro Aham, podre, sim. entendeu? Então a gente tem uma desbiosezinha aí, ó, isso vai É. vou Inclusive, tratar. o meu menino mais novo, ele era desde neném, tanto é que se eu comesse feijão, Mas você deixa de molho, remolho? minha filha, eu deixo de molho, eu Remolho tem fervo molho. antes de cozinhar, tiro toda a espuma dele e mesmo assim ainda Ainda diminui, né. Mas o meu menino mais novo, quando eu estava amamentando, se eu comesse feijão, ele não dormia à noite. de ficar De peidando. gases, tadinho, a barriga dele endurecia, assim. E aí ele só foi comer feijão mesmo depois de uns 2 aninhos, 3 aninhos, e até hoje ele não gosta de feijão, né, ele come, Ele traumatizou. mas ele não gosta. E assim, porque, ele sentia muito gases. E Aí eu sei que era só por conta do feijão. que aí fermentava o É, intestino dele. fermentava demais. Cris, e conta pra gente aí qual foi o pior hábito que você já teve lá no passado e o que que você fez para conseguir abandoná-lo? Como eu disse para você, eu sou uma pessoa, não, acho que eu não falei, mas eu sou uma pessoa muito decidida, né. Quando eu pego para fazer uma coisa, eu faço e vou fazer até dar certo, até eu conseguir. Eu parei de tomar refrigerante na minha vida com de 12 para 13 anos. Eu tomava muito refrigerante, do nada eu parei de tomar. E até hoje eu não tomo, né. Tenho 42 anos, então vou fazer 42, então fazem aí 20 e tantos anos, né, que eu não tomo refrigerante. E a gente lá em casa sempre teve um hábito de comer cachorro quente, Hum. né. Nossa, era pelo menos uma vez na semana a gente comia. E estudando mais profundamente aquela coisa toda, e a gente sempre soube que produtos industrializados, principalmente a Salsicha, salsicha, né, e aí por conta dos meus meninos que são atletas, né, e eles gostam, aí eu falei para meu marido: "Ó, a partir de hoje não entra mais salsicha aqui em casa". então era salsicha e refrigerante. É, salsicha e refrigerante. E aí eu peguei e falei assim: "Não vamos mais comer", e nunca mais comemos, nunca depois que eu comecei o protocolo realmente 100%, a gente não come salsicha, e os Então, o meninos que comem de te boa. ajudou a abandonar esses hábitos foi quando você decidiu colocar o protocolo em prática? Exatamente, exatamente. E você tem hoje algum ritual, algum hábito, assim, que é primordial, seria no seu período matutino ou noturno, que tem que ter todos os dias na sua rotina, senão o seu dia não é o mesmo? Eu Antes de eu levantar da cama, assim, de levantar mesmo, né, eu sento, eu bebo um copo d'água. Não sei te falar quantos ml, mas não, acho que não passa de 300, né, não é muito, eu sempre bebo. O dia que eu não bebo, eu sinto que na verdade não tem o dia que eu não bebo, né, porque eu sempre bebo, mas eu já levanto com sede, né, e eu tenho esse costume de beber a quantidade certa de água, né, então eu levanto e bebo água, isso aí é uma É rotina, sagrado. é sagrado, todos os dias. Algum outro? De manhã, e minhas orações, né, minha Então você tem esse devocional. ritualzinho, água, oração e segue Tenho vida. sim, sigo a vida, tomo meu café da manhã, tem tanto é que antes, né, isso foi uma das coisas que eu mudei. Eu sou muito assim com hora, sabe, certinho, então meus horários são extremamente cronometrados. Então assim, como eu acordo muito cedo, antigamente eu pulava o café da manhã, porque eu queria dormir até um pouquinho mais tarde, que aí eu levantava no horário, me arrumava, dava tempo de eu sair. E aí depois que eu comecei essa questão da mudança de mentalidade, né, de criar novos hábitos, eu gerei esse hábito na minha vida de acordar uma hora antes do horário que eu preciso sair de casa, para mim tomar meu café tranquilo, né, Pra sem conseguir ter esse pressa, ter essa ritualzinho. rotina. Então, assim, a minha rotina é essa. Então, todos os dias eu tomo café da manhã. E aí a gente falando de cortisol, que é algo que você, frisa muito nas redes, né, Sim, esse os nossos primeiros minutos, primeiras horas do nosso dia, o que a gente faz, o que a gente alimenta até a mente, influencia muito na modulação do com cortisol, certeza. né. Com Se certeza. você fosse deixar um hábito para os telespectadores que estão te assistindo ali naquela câmera, um hábito que é primordial
para ter na rotina para controle do cortisol, qual hábito seria? Como eu falo, né, o cortisol ali para você ativar tem que ser na parte da manhã até às 10 horas, né. Logicamente, às vezes você não tem Essa essa disponibilidade? disponibilidade de ir lá na piscina, tomar sol, bonita, linda, maravilhosa, mas você pode, né, pelo menos deixar os braços para lado de fora ou as pernas em algum lugar, ainda mais aqui em Cuiabá, né, o sol não Sol falta. para dar, doar, É, vender. né, e olhar também, né, para aquele céu claro. Não precisa olhar diretamente para o sol, mas você olhar para o céu claro. E então eu tenho esse costume, quando eu não consigo tomar o sol de manhã, né, que é o caso do cortisol, eu paro, eu fico ali, ó, no solzinho um Então seria o pouquinho. hábito, assim, que seria primordial para o controle do cortisol seria inicialmente na manhã ter uma exposição solar. Ter uma exposição Não precisa solar. tomar um sol lá, fazer um Não, não, bronzeamento, mas um não, pouquinho que mas seja. sim, né. E Perfeito. como eu falei, aqui em Cuiabá é fácil, né, você pode até abrir a janela do seu carro no momento que você estiver indo, né, Trabalhar. trabalhar ou na ali na calçada, em frente do seu trabalho, enfim, não sei, deixar, né, o sol bater, principalmente nos seus braços. Ah, mas aí eu até apaguei um comentário que fizeram no vídeo meu. Eu fui olhar lá, ele é estudante de medicina, aí ele falou assim: "É extremamente proibido tomar sol sem protetor solar". Ai, meu Deus. Aí eu entrei no Instagram dele, estudante de medicina, eu falei: "Ah, dá um bloco nele, vai lá", Vou né. desgastar. Não vou desgastar meu tempo não. Realmente, a gente precisa passar e tanto é que eu falo, né: "Gente, se for tomar o sol ali, passa no seu rosto, no colo, né". E lógico, você não vai ficar torrando no No sol de sol. meio-dia Aí, até obviamente, se for tomar um bronze, aí tem que parar, enfim. né, então, tipo assim, tudo né, Vamos ter um senso, né. pois é. E tem um hábito hoje, que você gostaria muito de ter na sua rotina e que você não tem? A minha a um horário pontual para mim treinar, Dedicar um horário específico do dia específico para o de seu treino. treino. Por quê? Porque o personal ele treina quando dá, né. Só que, eu não deixo de treinar. Então, Então, assim, a atividade física é um hábito teu, né, é a um questão hábito, é que mas não tem um horário fixo, entendeu. Porque hoje, né, a minha demanda eu ainda não consigo fazer isso. mas e um hábito, assim, vamos lá, melhorar um pouco, um hábito que você gostaria de ter, que a sua rotina permite, mas que você ainda está procrastinando para tê-lo? Olha, eu nunca pensei nisso, porque na realidade tudo que eu me proponho a fazer, eu acho que eu estou fazendo hoje, né, e tudo bem programadinho. Eh, não vou saber Nossa. te E você falar. tem um hábito para deixar para os seus telespectadores que você acredita que é um hábito importantíssimo para se ter na vida, para eles praticarem daqui 7 a 14 dias? Eu acho que sem Deus a gente não consegue nada. Tem gente que não acredita, né, mas quando a gente coloca Deus na nossa rotina ali, principalmente nos primeiros minutos, você ganha muito mais no seu dia, força, capacitação, até mesmo paciência. Então, você conectar ali com Deus nos primeiros momentos do seu dia, você consegue fazer todas as outras coisas e é real oficial esse bilhete, porque Anotem. porque já aconteceu, às vezes, na correria, né, do dia a dia, eu não consegui fazer ali, não que eu não ore, mas não consegui fazer a minha devocional. E a devocional, para quem não sabe, é a leitura da Bíblia, a oração ali, né, se você quiser colocar um louvor, enfim. É o momento que você se conecta com Deus. E às vezes eu não conseguia a leitura da Bíblia, porque eu não tinha o tempo de parar para ler. Aí eu gerei um hábito, eu falei assim: "Então tá, então agora eu vou escutar a Bíblia", Hum, né. Então quando eu não consigo pegar a Bíblia para coloca me no ler, Spotify. eu coloco lá a Bíblia e vou escutando, durante o meu percurso Então de não tem trabalho. escapatória, é dedicar os primeiros minutos, assim, da sua manhã
há um momento com Deus. Seja Exatamente. louvando, sendo lendo uma parte da palavra, sendo ouvindo um Orando. podcast, né, espiritual. Exatamente. Porque você se conecta com algo maior, né? E isso faz toda a diferença na nossa vida, Amém. para tudo. Eu quero te dar um presentinho, que é a caderneta dos hábitos exponenciais. Falar para você colocar o hábito que você gostaria de ter, que tem dificuldade, que é Mas eu vou dar uma pensar pensadinha aqui, pensar tem, bem, né? tem uma Só que coisinha agora sim, na na pressão, pressão né? não veio. Cris, foi um prazer te ter aqui hoje, tá? Muito obrigada por aceitar Eu que o convite. agradeço. Admiro muito o seu trabalho, você como mulher, como mãe, como profissional, tá? Que você prospere muito nessa vida, que você Amém. leve a palavra para muitas pessoas e leve saúde ainda mais. Amém, Tá bom? amém. Desejo em dobro para você. Amém. Ó, deixa seu Insta aí, né, para seguirem. Você que está nos assistindo aí, vai lá, crisribeiro.personal. Você vai ter muito entretenimento, porque a gente entrega de tudo, né? Mas também ali focado nos hábitos saudáveis e qualidade de vida. Siga aí, crisribeiro.personal. Amém. Tchau, tchau. Encerramos Tchau, mais um gente. episódio aqui e até o próximo.